Bora entender de uma vez por todas o que é potência e como acabar com aqueles seus probleminhas em notação científica. Fala galera, bem-vindos ao Detona Física. E agora a gente vai trabalhar com potenciação, que é como se fosse a evolução da multiplicação. É um conceito bem simples, mas cara, como eu vejo gente errando isso. Então, bora lá. Esse aqui é o quadro Detona Matemática do nosso canal Detona Física. A gente sabe que se você tiver uma matemática boa, você não vai ir bem somente em matemática, mas também como em química e física. Então, uma matemática boa é fundamental para uma nota boa em exatas, né? Então, bora lá. Potenciação ou exponenciação é uma multiplicação em vários fatores. Por exemplo, a elevado a n, algum número qualquer, seria a vezes a vezes a vezes a n vezes. Caraca, não entendi nada, Johnson. Então, vou mostrar para vocês. 2 ao quadrado é a mesma coisa que 2 vezes 2, que dá 4. Ou seja, 2 multiplicando ele mesmo duas vezes. Se for 2 elevado a 3, vai ficar 2 vezes 2 vezes 2, ou seja, multiplicando 2 3 vezes. Opa, botei um 2, botei um 3 aqui, né? Então, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Só para ficar claro mais uma vez, sei lá, 3 ao quadrado. 3 ao quadrado não é 3 vezes 2, é 3 vezes 3. Ou seja, 3 multiplicando ele mesmo duas vezes. 3 vezes 3, 9. Esse cara aqui, ó, a gente vai chamar de base. Esse é a base. E esse número aqui em cima é o expoente. Ok? Então você vai repetir a base, a quantidade de vezes do expoente. Então eu repeti o 3 duas vezes, porque o expoente é 2. Nesse caso aqui, ó, eu repeti o 2 3 vezes, porque o expoente é 3. Tranquilo? Só mais um exemplo. 4, deixa eu fazer aqui, 4 elevado a 3. 4 vezes 4 vezes 4. Então eu vou pegar o 4 e multiplicar 3 vezes. Beleza? Então isso é a potenciação, é a exponenciação. É um tipo de multiplicação, né? É a aplicação da multiplicação, só que com uma outra cara. Muita gente erra isso. Isso é importante demais para a gente trabalhar com 2000 anos depois. Expressões numéricas e notação científica. Se você ainda não assistiu a aula sobre notação científica aqui no canal, dá uma olhada lá. A gente usa muito essas regrinhas. Bom, só que a potenciação tem algumas operações. Coisa simples, mas olha só, toda potência com expoente igual a zero, o resultado é 1. Como assim? 1 elevado a zero vai dar 1. 2 elevado a zero vai dar 1. 3 elevado a zero vai dar 1. 4 elevado a zero vai dar 1. E assim por diante. 1000 elevado a zero vai dar 1. Essa é uma regra fácil, né? Qualquer número elevado a zero dá 1. Beleza. Outra propriedade, qualquer base elevado a 1, o resultado é a própria base. Por exemplo, 20 elevado a 1 é 20. 4 elevado a 1 é 4. 7 elevado a 1 é 7. Então, todo número elevado a 1 é ele mesmo, ok? Essa segunda aqui também é bem tranquila. Quando a base for negativa e o expoente um número par, o resultado será positivo. Esse aqui muita gente conhece. Sempre que o expoente for par, o resultado vai ser positivo. Por exemplo, 2 ao quadrado é moleza, né? É 2 vezes 2 e vai dar 4. E se o resultado for o seguinte, menos 2 ao quadrado? Qual é a regrinha?
Já que o expoente é par, 2 é par, o resultado vai ser 4 positivo. Mas, Johnson, a base é menos 2, então o resultado não teria que ser menos 4? Não. Como o expoente é 2 e é par, o resultado vai ser 4. Por exemplo, menos 3 ao quadrado. Bom, menos 3 é menos ao quadrado, né? É menos 3 vezes menos 3. Vai dar 9. Positivo. Por quê? Menos com menos dá mais. Então, sempre isso, ó, se fosse menos 5 elevado a 4, você vai fazer a operação normal, né? Menos 5 vezes menos 5, menos 5, né? 4 vezes, e o resultado vai ser positivo. Por que o resultado vai ser positivo? Porque o expoente é par. Então, todo número, não interessa se negativo ou positivo, se o expoente dele for par, o resultado vai ser positivo. E se o expoente for ímpar, por exemplo, menos 2 elevado a 3, aí mantém o sinal, porque vai ser menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2. Então, isso vai dar menos 8. Quando o expoente for par, o resultado é positivo. Quando o expoente for ímpar, mantém o sinal da base. Se a base é negativa, o resultado é negativo. Se a base é positiva, o resultado vai ser positivo. Não influencia em nada. Tá bom? Tranquilo? Quando o expoente for negativo, inverte-se a base. Vamos lá. A gente vai inverter o número. Quando o expoente for negativo, por exemplo, 2 elevado a menos 3. Dessa vez, o expoente é negativo. Então, como é que vai ficar? Ó? 1 sobre 2, a gente inverte e elevado a 3. Esse menos no expoente é só para a gente inverter o número. Isso aqui é a mesma coisa que 1 sobre 8. Por exemplo, 3 elevado a menos 5. Opa, expoente negativo. Então vai ficar 1 sobre 3, e invertir, elevado a 5. Deu para entender? Gente, depois dessa, o que você vai ter que fazer? Se inscreve no canal, deixa o seu like, e seria muito legal se você deixasse um comentário também para eu saber se você está gostando ou não dos vídeos, tá bom? Lá no Instagram e no TikTok eu também dou dicas rápidas de matemática, é 1 minuto, lá é pum, voado. Mais uma vez, 4 elevado a menos 5, vai ficar 1 sobre 4 elevado a 5, beleza? Não tem mistério, são regrinhas, talvez você fale assim, cara, muita regra, mas vai fazendo as atividades, vai resolvendo questão que você vai ficar mais simples. Aqui embaixo na descrição tem um link de um TD sobre potenciação, coisa pouca, acho que tem uns 20 itenzinhos só, nem sei se chega a isso, só para você exercitar o que a gente viu aqui. Tem um gabarito lá e depois eu vou fazer uma videoaula resolvendo esse TD, tá? Agora, detalhe importante. Não, vou comentar mais para frente, para você. Uma curiosidade sobre fração. Você quer entender potência de fração? Vai ter que aguentar um pouquinho mais. Agora, nas frações, tanto o numerador quanto o denominador ficam elevados ao expoente. Por exemplo, 3 sobre 2 ao quadrado. Isso é a mesma coisa que 3 ao quadrado sobre 2 ao quadrado. 3 ao quadrado, 9. 2 ao quadrado, 4. Beleza? Deixa eu ver outro número aqui. 1 sobre 5 elevado ao cubo. Isso é a mesma coisa que 1 elevado ao cubo sobre 5 elevado ao cubo. 1 vezes 1 vezes 1 dá 1, né? Tanto faz. 5 ao cubo, 5 vezes 5, 25. Vezes 5, 125. Deu para entender? Agora, talvez você esteja perguntando, e se o expoente for negativo numa fração, como é que fica? Sei lá, 4 sobre 3 elevado a 2. Vou fazer positivo primeiro. Como é que vai ficar?
Isso é a mesma coisa que 4 ao quadrado sobre 3 ao quadrado. É a mesma coisa que 16 sobre 9, né? Agora vamos imaginar que é assim, ó. 4 sobre 3 elevado a menos 2. Negativo. O que o expoente negativo faz, hein? Ele inverte. Na questão anterior aqui, na situação anterior, o 2 virou 1 sobre 2. O 3 virou 1 sobre 3. O 4 virou 1 sobre 4. E no caso de fração, a gente vai inverter a fração. A fração aqui não é 4 sobre 3, então vai ficar 3 sobre 4 ao quadrado. Então, 3, isso é a mesma coisa que 3 ao quadrado sobre 4 ao quadrado, que vai dar 9 sobre 16. Compara essas duas aqui, ó. Compara essa com essa. O resultado deu parecido, só que invertido. Por quê? Porque o expoente dessa daqui é negativo. Deu para entender? Vou fazer um outro exemplo aqui. 2 sobre 5 elevado a menos 3. Como o expoente é negativo, ele vai inverter a fração. Vai ficar 5 sobre 2 ao cubo, que vai dar 125 sobre 8. Beleza? Sem mistério, gente, sem dificuldade. Matemática é simples, essa parte básica é simples. O que falta às vezes é só você exercitar um pouco mais, tá bom? Agora, algumas propriedades que vão ajudar muito em notação científica, tá? Multiplicação de potências de mesma base. Por exemplo, isso, cara, importante, vou até marcar aqui, ó, mesma base, tá? Isso vale para potências de mesma base. Por exemplo, 2 elevado a 2 vezes 2 elevado a 3. Mesma base, é tudo 2. O que é que a gente faz? Repete a base, soma os expoentes. 2 mais 3, 5. A gente vai usar muito isso em notação científica, por exemplo, 10 elevado a 3 vezes 10 elevado a 5. Repete a base, que é o 10, soma os expoentes. 3 mais 5, 8. 10 elevado a menos 2 vezes 10 elevado a menos 4. Repete a base, soma os expoentes. Menos 2 e menos 4, menos 6. Beleza? Tranquilo? Repete a base, soma o expoente. Quando você está fazendo multiplicação de potências de mesma base. Quando a gente está fazendo divisão de potências de mesma base, tá? Lembrando que essas regras valem para a mesma base aqui agora. Para você aplicar lá na física. E na química também, usa muito notação científica. Na divisão, a gente vai repetir a base, só que a gente vai subtrair os expoentes. Na multiplicação, a gente soma. Na divisão, a gente subtrai os expoentes. Então, vai ficar como? 10 elevado a 5 dividido por 10 elevado a 3. A gente vai repetir a base e subtrair o de cima pelo de baixo. 5 menos 3, 2. Quando os expoentes são positivos, fica fácil. Agora, a galera confunde um pouco assim, ó. 10 elevado a 2 sobre 10 elevado a 4. Como é que vai ficar? Repete a base. Eu sempre digo para os meus alunos, façam o cálculo dos expoentes separados, para não dar problema. Vou fazer aqui, ó, o de cima menos o de baixo. Quem é o de cima? 2. 2 menos. Quem é o de baixo? 4. Esse menos aqui é o da operação. Então ficou 2 menos 4. E vai dar menos 2. Tá? Vou fazer o seguinte, ó. Pensa assim. Na divisão, o expoente do número de baixo, ele muda. Por exemplo, aqui era 5 positivo e 3 positivo. Só que como a gente subtrai, o 3 ficou negativo. Então, 5 menos 3, 2. O 4 aqui de baixo ficou negativo. Ó. 2 menos 4, menos 2. Se for assim, 10 elevado a 3, 10 elevado a menos 2. O que a gente faz? Repete a base, subtrai o expoente de cima menos o expoente de baixo.
Só que na divisão, nessa subtração, o expoente de baixo sempre vai inverter o sinal. Se ele é negativo, ele vai ficar positivo. Então vai ficar 3 mais 2. E vai dar... Pensei no valor. 10 elevado a 5. Você entendeu? Eita, João, só não entendi. Então vou fazer separado aqui, ó. O de cima é 3 menos. Quem é o de baixo? Menos 2. Aí vai ficar, ó, 3 menos com menos mais 2, que vai dar 5. Então, ou você resolve dessa maneira, pega o primeiro menos o segundo, colocando entre parênteses para não dar confusão, ou você já pensa, o expoente de baixo é só inverter o sinal. Vou fazer só mais um aqui. 10 elevado a menos 3 dividido por 10 elevado a menos 4. Repito a base. Vou fazer separado aqui mais uma vez. Menos 3, que é o de cima, menos, quem é o de baixo? Menos 4. Escreva aqui. Menos 3, aí ó, menos com menos vai dar mais. Menos 3 mais 4, 1. Ou, como é que você podia ter pensado? Como o menos 4 está embaixo, é só inverter o sinal dele. Se ele é menos 4, ele vai ficar mais 4. Mais 4, menos 3, 1. Deu para entender? Essa parte, você só vai entender perfeitamente quando você resolver questões. Eu sei que é complicado, não é difícil. Ela tem detalhezinhos que você tem que prestar atenção. Mas eu coloquei uma atividade, faça a atividade e, gente, pergunte, tá bom? Bota aqui nos comentários, vai lá no Instagram, eu respondo mais no Instagram, posso fazer vídeos resolvendo mais questões com divisão de potências, tá? Potenciação de potências. Como é que vai ficar? Potência de uma potência. Estamos acabando, hein? É 2 ao quadrado elevado a 3. A regra é, repete a base, multiplica os expoentes. Quem é a base? 2. Multiplica os expoentes. 2 vezes 3, 6. Isso é a mesma coisa que 2 elevado a 6. Por exemplo, você tem 10 elevado a menos 6. Tudo isso elevado ao quadrado. O que a gente faz? Repete a base, multiplica os expoentes. 2 vezes menos 6, menos 12. Não tem mistério. Repete a base, multiplica os expoentes. Tá? E para finalizar, raiz de uma potência. Repete a base, divide o expoente pelo índice. Como assim? A gente tem aqui raiz quadrada de 3 elevado a 3. Pô, resolver essa raiz é meio complicado e tal, mas você faz o seguinte, ó. Você repete a base, que é 3, e subtrai, ou melhor, e divide o expoente pelo índice. A gente não está vendo aqui porque é uma raiz quadrada. Quando é raiz quadrada, o índice é 2. Então é 3 dividido por 2. Acabou. É a mesma coisa. 3 elevado... Caraca, expoente fracionário, é. Existe. Se for assim, ó, raiz de 10, vamos pensar em notação científica, elevado a menos 6. Raiz quadrada de 10 elevado a menos 6. A gente repete a base, divide o expoente pelo índice. Raiz quadrada é 2, né? Então, menos 6 dividido por 2, menos 3. Olha aí, resolveu essa raiz bem complicada. Se for raiz cúbica de 4 elevado a 5, isso é a mesma coisa que repito a base, divido o expoente pelo índice, 5 elevado a 3. Tá? Isso, gente, isso vale para qualquer base. Tá? 3, 4, 10. A gente usa muito isso em notação. Aí só para te dar um gostinho legal, ó, se for 4 vezes 10 elevado a menos 10, raiz quadrada disso, para a gente finalizar, para você deixar o seu like, é só raiz quadrada de 4, 2, vezes, aí ó, agora é a raiz dessa potência aqui, né? Repito a base, divido o expoente pelo índice, menos 10 dividido por 2, menos 5.
Olha aí, tiramos a raiz de um número muito louco, bem fácil. Tá bom, gente? Valeu, obrigado por você ter chegado até aqui. Confere os outros vídeos de matemática, de física e me segue nas outras redes sociais. Valeu, galera, vamos detonar a física.